manso e suave, Jesus convidando, chama por ti e por mim. Eis que Ele à porta te espera velando, vela por ti e por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem. Pois que esperamos, Jesus convidando, convida-te, sim, a mim. Oh, não desprezes mercê que está dando, sim, dando a ti, dando a mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem. Correm os dias, as horas se passam, passam por ti e por mim. Transes de morte por fim nos esperam. Vem tanto a ti quanto a mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem. Ó grande amor que Jesus nos tem dado a ti, dado a mim. Veio salvar-nos de tão vil pecado, veio por ti e por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem. Vem já, vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem. Muito bom dia, meu querido irmão, meu querido amigo. Seja muito bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Dominical Online. Nós estamos realizando através
da internet a nossa Escola Bíblica Dominical já há vários domingos, estudando um tema muito relevante, muito importante, que é acerca do fruto do Espírito. O fruto do Espírito. Estamos hoje no 9º estudo desta série, que certamente tem edificado a sua vida e mostrado, né, o rumo, o caminho que a sua vida cristã deve seguir, porque o grande desafio desta série é deixar que o Espírito Santo controle a nossa vida, controle a nossa existência e possamos assim viver verdadeiramente uma vida na presença de Deus, uma vida controlada por Deus, né? Uma vida que reflete o caráter da pessoa de Jesus Cristo em nossas vidas e através de nós. Então, meus queridos, nós hoje nesta série de estudos estamos aí no 9º estudo para estudar acerca da característica da mansidão, né? Nesta série nós temos entendido que o fruto do Espírito é um único fruto com diversas facetas, características, é como um fruto que detém dentre eles as suas propriedades, as suas vitaminas, os seus nutrientes, né? Tem ali também as suas partes físicas, né? A casca, a polpa, a semente. E assim, cada uma dessas 9 características do fruto do Espírito, elas revelam aspectos nutritivos da nossa vida, aspectos do nosso caráter cristão, e nós também podemos perceber ao longo de todo o estudo, de toda essa série, que são características do caráter de Jesus Cristo, né? Qualidades que o Senhor Jesus mostrou e ensinou-nos a viver pela sua própria vida, pela sua existência. Nós estamos estudando acerca do fruto do Espírito ali no texto de Gálatas capítulo 5, hoje vamos falar sobre a mansidão, e o texto de Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas 9 qualidades, 9 características do fruto do Espírito, elas podem ser ordenadas de acordo com a sua origem e o seu destino, né? O amor, a alegria e a paz diz respeito à nossa relação com Deus, mais a isso, né? Não somente a isso, mas a longanimidade, benignidade, a bondade, mas tem uma relação mais direta com a relação com o outro, e também fidelidade, que vimos no último encontro, mansidão e domínio próprio, o relacionamento com o nosso eu, a nossa vida interior. Todas essas qualidades, elas dizem respeito a qualidades presentes na pessoa de Jesus, e dizem respeito também a qualidades que interagem entre si, ou seja, eu não desenvolvo apenas uma dessas, não é uma opção, uma escolha, mas eu preciso desenvolver todas elas ao mesmo tempo, e elas são desenvolvidas todas ao mesmo tempo, ou pelo menos nós possuímos o potencial para termos essas qualidades desenvolvidas, vivenciadas em toda a sua plenitude, tá certo? Então, meus amados, é importante nos atermos nesse estudo que Deus tem as suas prioridades, e as prioridades de Deus são diferentes das prioridades desse mundo. Para Deus, as prioridades podem ser vistas nessa ordem aqui, né? Deus, o outro e nós mesmos, né? O Senhor nos ensinou a amar a Ele acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos, como os primeiros e mais importantes mandamentos. Da mesma maneira, nós precisamos viver essa qualidade de uma maneira intensa, amando a Deus, amando o outro e amando a nós mesmos, tá certo? Então, que nós possamos viver isso no nome de Jesus, para podermos, entre outras coisas, vivermos essa vida também marcada pela mansidão. Você, meu querido irmão, minha querida irmã, se considera uma pessoa mansa? O que será, né, que é essa mansidão? Será que é uma pessoa
que não tem tanta raiva? Será que é uma pessoa que, né, não morde os outros, né? Interessante é que em Gálatas há uma ordem para não mordermos uns aos outros. Então, será que mansidão é para essa pessoa, aquele raivoso, né, aquele brigão? O que vem a ser a mansidão? Então nós vamos entender que a mansidão, primeiro aspecto que podemos observar é que tem a ver com o aspecto da brandura. Significa aquele que é brando, aquele ser suave no trato com o outro. Então observe que a mansidão é aquela pessoa que consegue dominar o seu íntimo, o seu temperamento, consegue controlar e dominar os seus sentimentos e poder viver uma vida de brandura, calma, serena, uma vida marcada pela suavidade no trato do outro, com aquela postura também marcada pela humildade para tratar o outro. Então, significa brandura, né? Suave no trato com o outro. A palavra mansidão também é traduzida na Bíblia, em algumas versões, por humildade. E humildade vem de uma palavra, então, que vai significar exatamente esse conceito aqui. Brando, ou aquele que tem uma suavidade no trato. É aquela pessoa que não é áspera, aquela pessoa que não é agressiva, desrespeitosa, né, truculenta, mas é uma pessoa mansa. Nós vamos entender um pouco mais acerca disso no decorrer aqui do estudo, mas olhando para as palavras de Jesus, Mateus capítulo 5, versículo de número 5, Jesus disse: felizes os humildes, porque receberão o que Deus tem prometido. Felizes os humildes. Aqui, nas versões mais tradicionais, é o mesmo termo que é empregado aqui para humildade, é mansidão, né? Então, felizes os mansos, porque herdarão o que Deus tem prometido. Então, feliz é aquele que é uma pessoa branda, é uma pessoa que não é áspera no tratamento com os outros. Feliz é aquele que trata o outro com humildade. Este receberá de Deus o que Deus tem prometido, tá certo? Então, no tempo bíblico, a mansidão ou a humildade significava muito mais e continha a ideia de ser domesticado como um cavalo selvagem que foi controlado. Então, essa ideia da mansidão, da humildade, lá no tempo bíblico, tinha a ver com isso. A ideia do cavalo selvagem que foi amansado, que foi domesticado. Então não era incomum e não é incomum um cavalo que é manso ter um ataque muitas vezes ali de fúria, né? De revelar o seu real temperamento selvagem. Então a ideia que se tinha era que todos nós, dentro do nosso temperamento e do nosso comportamento e sentimentos, temos atitudes que embravecidas, né? Muitas vezes ali que agem para se defender diante de ataques, de ameaças, e por isso a mansidão é a qualidade daquele que consegue domar esse seu temperamento, esse seu sentimento, controlar todo o sentimento de agressividade, né, de afronta e de competição que muitas vezes pode aflorar a nossa pele, mas se você consegue controlar a mansidão, domina isso, domina o seu temperamento. Você não fica à mercê do temperamento, mas você domina o seu temperamento, né? Você sabe, consegue ali, não é aquela pessoa de estopim curto, não é aquela pessoa também que facilmente se irrita, né? Que se ira com o outro. Então nós vemos dois exemplos que eu trouxe aqui. O exemplo de Pedro. O apóstolo Pedro é um exemplo de uma pessoa que não era nem um pouquinho mansa e foi amansada, né? Não era uma pessoa nem um pouquinho humilde, ela venceu ali a arrogância, a prepotência e se tornou uma pessoa humilde, mansa. Então, antes de ser chamado pelo Espírito Santo, Pedro era rude e explosivo.
Essa era a atitude dele, né? Veja que antes dele ser totalmente transformado por Cristo, a atitude dele era essa, era de agressividade. Quando foram prender Jesus, ele cortou a orelha do soldado, arrancou da espada e já cortou. Então ele era explosivo, né? Intempestivo. Mas depois da sua experiência com Jesus, a sua energia passou a ser usada para a glória de Deus. Então Pedro vai se tornar um líder dentre os apóstolos, dentro da igreja, um homem que foi usado por Deus, a semelhança de Moisés. Moisés foi chamado de o mais manso dos homens. Então veja, o homem mais manso dos homens matou uma outra pessoa. Como é que pode Moisés ser chamado a pessoa mais mansa da terra, se ele, num momento de fúria, num ataque de fúria, ele matou ali um egípcio e fugiu em decorrência disso? Então, observe que o padrão aqui vai apontar para a transformação que Deus realizou na sua vida. Porque antes de Deus o chamar, ele era altivo, independente, né? Era prepotente, e esse processo de transformação na vida de Moisés levou 40 anos no deserto, até ele poder se submeter completamente ao controle de Deus. Então veja que aqui, esses 40 anos não é nem liderando Israel, não. Moisés, ele sai para liderar o povo de Israel com 80 anos, mas com 40 anos, ele comete esse homicídio e vai para o deserto. E no deserto, durante 40 anos, Deus trabalhou na sua vida para que Deus pudesse usá-lo na liderança do povo, na saída, na retirada do povo ali do Egito, né? No êxodo ali do Egito. Então observe isso, que a mansidão, meus amados, é poder, força, é um temperamento, é violência sob controle. Então a mansidão é a capacidade de controlar esses sentimentos. É o poder, o temperamento, a violência sob controle. Você controla isso, domina, para que ela não venha causar dano a você e dano ao outro. E isso é uma obra de transformação que o Espírito Santo realiza em nós, pela sua presença em nossas vidas, tá? Então, um exemplo que nós temos disso é o Senhor Jesus, porque em Isaías capítulo 53, o versículo 7, diz assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Então você quer pessoa mais poderosa do que o Senhor Jesus? Quer pessoa que tinha maior autoridade, poder e detinha todas as qualidades? Este era Jesus. No entanto, apesar disso, o texto diz que ele foi humilhado, oprimido, e ele não abriu a boca. Quantas vezes, né, por pouca coisa, por um esbarrão, nós esbravejamos, nós abrimos a boca e afrontamos. Às vezes por uma falta de olhar, pela falta de cumprimento de um irmão, de um amigo, nós ficamos enraivecidos. Então, veja, o exemplo de Jesus é que ele não abriu a boca em sua defesa, ele não abriu a boca para ofender, para atacar, nem mesmo para se defender. Não estou dizendo que nós temos que ficar calados para tudo, mas é a capacidade de ter esse controle, esse domínio do nosso temperamento. Vontade pode haver, mas a mansidão é a capacidade de você controlar essa vontade. Ou seja, eu não posso falar tudo que me vem à boca. Eu não posso ter qualquer comportamento, né, que eu queira ter. Porque muitos comportamentos são pecaminosos, são criminosos, e eu não posso agir. Eu preciso ser uma pessoa mansa que tem essa capacidade de dominar essas qualidades ou essas pretensões do meu coração. Então a mansidão, ela abriga uma força silenciosa que confunde
os que a consideram fraqueza. Ela não é fraqueza, é a capacidade de controlar os sentimentos entre nós. E esta foi a reação de Jesus depois que ele foi preso. Ele fez exatamente aquilo que o profeta Isaías profetizou 700 anos antes. Ele suportou as dores físicas, ele suportou as dores emocionais. Os seus algozes que ali assistiam escarneciam dele e fizeram ele sofrer sem misericórdia alguma, o humilharam. No entanto, diz Isaías que como ovelha muda ele foi levado para o matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores ele não abriu a sua boca. É controle, não é fraqueza, mas é controle do poder, da força que há em nós. Essa é a ideia e nós não podemos confundir isso. Então a mansidão é também chamada de amor sob disciplina. É a capacidade de nós de, pela disciplina, pelo autocontrole, podermos controlar os nossos sentimentos e, em meio a isso, também podermos amar. Charles Allen, ele diz: Deus nunca espera de nós que sejamos menos do que realmente somos. Autodiminuição é um insulto ao Deus que nos fez. Mansidão adquirimos por outros meios. Então veja que mansidão é sinônimo de humildade. Adquirimos por outros meios. O orgulho vem quando nós olhamos para nós mesmos. A mansidão vem quando nós olhamos para Deus. Louvado seja Deus por isso. Meus amados, Deus quer que nós vençamos o orgulho olhando para Ele. É o exemplo dele. Quantas vezes a gente tenta se justificar na nossa conduta, né? Mostrando autoridades, personalidades, amigos, irmãos, familiares que agiram de forma equivocada, errônea, né? Não agiram com mansidão, e nós queremos usar esses exemplos para justificar os nossos. Mas a pessoa verdadeiramente humilde, mansa, ela aprende isso olhando para Deus, olhando para o Senhor Jesus. Jesus deve ser o nosso exemplo nisso. Então, a pergunta que eu faço a você é: como você e eu podemos aplicar mansidão a nós? Como é que nós podemos aplicar mansidão à nossa vida? Como é que podemos viver isso, aplicar o nosso viver? Jesus, em Mateus 11, 29, Jesus disse: mansos e humildes de coração. Ele nos chamou a isso, nos chamou a termos essa atitude, a sermos mansos e humildes de coração. Então, como é que podemos ter essa mansidão, essa humildade em nosso coração? Em primeiro lugar, não devemos agir defensivamente quando nossos sentimentos são perturbados. Então, você não pode se justificar nisso. Quando você, de alguma maneira, tem os seus sentimentos mexidos, afrontados, você não pode, não deve reagir defensivamente. Ou seja, é ficar sempre pronto para o ataque. Por quê? Quando agimos defensivamente, estamos prontos para o ataque, nós agimos de forma precipitada, de forma não refletida. O exemplo de Pedro nos ilustra isso. Disse Jesus: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Então, ou seja, a falta de mansidão, ela recebe falta de mansidão. A agressividade é tratada com agressividade. Veja uma discussão. Uma pessoa começa a elevar a voz, a outra eleva ainda mais, e o outro eleva ainda mais. De repente os dois estão gritando, né? Estão gritando. Mas quando você começa uma briga gritando, e se um começa a baixar o tom, a diminuir a voz, isso também é verdadeiro. O outro, a tendência é também baixar o volume, a sua tonalidade de voz, e ali se restabelecer, né, a harmonia na conversa, no diálogo. Então, a primeira atitude que nós precisamos é vencer
essa autodefesa, né? De não ficar ali sendo defensivos, prontos para o ataque, prontos para o embate, com a espada à mão, pronto para atacar. Então vença isso. Em segundo lugar, não devemos querer ter a preeminência como Diótrefes, lá em 3 de João, capítulo 1, verso 9. Nós não podemos e não devemos querer ter a preeminência, ser os primeiros, sermos reconhecidos, né? Sermos sempre, receber o destaque, receber as glórias. Não mencionaram o meu nome, não me elogiaram, não falaram de mim, não me apresentaram, me ignoraram. Tá bom que todos nós gostamos disso em uma certa medida, e isso é saudável até certo ponto. No entanto, Diótrefes, ali em 3 de João, era uma pessoa diferente. Veja que a postura dele era, diz lá João, escrevia a igreja, mas Diótrefes, que agora que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Então o que acontecia? Havia um membro daquela igreja que queria ser reconhecido e o mais importante da congregação, e não recebia João, não recebia os apóstolos, não recebia outros, porque ele gostava de ser o mais importante. É como se você trabalha em um ministério na igreja e você não deixa outros fazerem o seu ministério ou servirem seu ministério com medo de perder seu espaço. Se você prega, não deixa outro pregar em seu lugar. Eu, como pastor, não deixar que ninguém pregue em meu lugar, que alguém faça algo que eu também faço, por medo de que aquela pessoa seja reconhecida. Isso é um desejo de preeminência, de reconhecimento. E quando nós somos pessoas mansas e humildes, nós vencemos isso. Então, quer ser humilde, manso, vença isso. Comece a dar a vez aos outros, a considerar os outros mais importantes. Veja que isso vai na contramão, de certa forma, daquilo que nós falamos há pouco, que nós não é que nos diminuirmos, né, para podermos vencer a preeminência, mas de fato considerar aquilo que nós somos. Romanos capítulo 12, versículo 3, eu acho que diz ali que ninguém tenha de si mesmo o pensamento mais elevado do que convém, mas é o pensamento que moderado, tá certo? Um outro exemplo aqui é Colossenses capítulo 1, verso 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre todos os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Então, qual deve ser o nosso desejo? O nosso desejo é que em tudo Jesus Cristo tenha a primazia. Ele deve ser reconhecido. A glória deve ser sempre de Jesus. Eu e você devemos ser apenas instrumento para que o nome de Jesus seja engrandecido e a glória seja atribuída a Ele. Amém? Que assim sejamos. Em terceiro lugar, não devemos procurar reconhecimento e recompensa ou ser considerado a voz da autoridade. Então, é uma atitude contrária à mansidão e à humildade, aqueles que buscam reconhecimento, aqueles que buscam recompensas pelo que fazem, e aqueles que se consideram voz da autoridade, aqueles que detêm todo o saber, né? Então, Romanos capítulo 12, verso 3 a 10, vai dizer aquilo que eu falava: cada um de vós não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, aquilo que falávamos, não busque reconhecimento, recompensa pelo que você faz, pelo que você fala, né? Que se elas vierem, que venham. Se te reconhecerem, que reconheçam. Se te elogiarem, que venham os elogios. Mas se não vierem, eu não terei falta deles. Por quê? Porque toda a glória, toda a honra é para o Senhor Jesus. E tudo que eu faço, quer na sua empresa, no seu trabalho, você deve fazer para a glória de Deus.
tá? Para que o nome dele seja glorificado através da sua vida como um bom profissional, um bom estudante, um bom filho, um bom pai, um bom esposo, uma boa esposa. Então, é atribuir honra e glória ao Senhor e considerar os outros, né? Ninguém considerar a si mesmo além do que convém, mas agir e tratar uns aos outros o que? Com amor cordial, um amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Prefira honrar os outros, prefira atribuir reconhecimento aos outros. E saiba que mais cedo ou mais tarde os seus virão, e se eles não vierem através de pessoas, o nosso Deus não falhará. Ele trará a você todo esse reconhecimento. Amém? Louvado seja o nosso Deus. E aí, queridos, para concluir então o nosso estudo de hoje sobre a mansidão, então concluo com essa declaração: quando Jesus governa a sua vida, a nossa vida, a mansidão pode se tornar uma das nossas virtudes. Se Jesus governar toda a sua vida, governar o seu íntimo, o profundo do seu ser, certamente a mansidão vai se tornar uma virtude na sua vida. Vai ser verdades que são vividas e praticadas por você, qualidades especiais desenvolvidas pela presença do Espírito Santo na sua vida, como é o fruto do Espírito, que desenvolve em nós qualidades da presença do Espírito Santo em nós. E quando isso acontece, podemos ter certeza que há uma recompensa. Jesus disse em Mateus 5,5: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Então, Deus tem uma herança para você. Ele tem promessas de reconhecimento àqueles que são mansos e humildes de coração, porque estes herdarão a terra. Então, celebre a glória do Senhor, o valor que você tem, a sua identidade em Jesus, e desfrute da presença do Espírito Santo na sua vida a cada dia, no nome de Jesus, porque certamente a herança que o Senhor tem prometido virá a nós. Nós herdaremos um novo céu, uma nova terra, como herança do nosso Pai Celestial. Quero orar com você então, pedindo que o Senhor nos torne pessoas mansas, humildes, pessoas que não sejam marcadas pela timidez, pela vergonha, mas sim pela mansidão e pela humildade, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? A humildade, a mansidão não é timidez, vergonha, não é humilhação, é na verdade um controle de quem nós somos, um controle dos nossos sentimentos, do nosso temperamento, para submeter nossa vida a Cristo e atribuir todo o reconhecimento e toda a glória ao nosso Deus. Amém? Então ore comigo e peça ao Senhor. Se você identifica que precisa ser um pouco mais manso, mais humilde, peça o auxílio e a ajuda do nosso Deus neste momento, tá bom? Vamos orar. Querido Deus, o Senhor que nos ensinou a amar, que nos ensinou a ter corações humildes, corações mansos e suaves, nós queremos pedir o teu auxílio. Como nós precisamos vencer a nossa arrogância, o nosso egoísmo, a nossa centralidade de vida, a nossa necessidade de reconhecimentos, de elogios, de valorização do outro. Nós queremos pedir que o Senhor ajude-nos a ter corações mansos, a termos uma mansidão no trato com o outro, que possamos dominar o nosso eu e valorizar o outro, especialmente pela presença do Teu Santo Espírito em nós. Queremos pedir que o Senhor governe essa área da nossa vida, dê-nos corações humildes, quebrantados, corações que valorizam o amor fraternal, corações que valorizam as nossas relações, corações que reconhecem a grandeza e a soberania de Cristo para submeter toda a nossa vida ao senhorio de Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, capacita-nos e transforma o nosso caráter, transforme a nossa vida e dá-nos uma nova disposição de vida, para que a virtude da mansidão seja real e visível em cada um de nós.
em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos e minhas queridas, que sejamos mansos, que possamos praticar essas qualidades que temos aqui aprendido, que hoje, amanhã, nos dias que se seguem, quando você se deparar com as situações, recorde-se desse estudo e dos estudos que aqui temos tido e pratique a mansidão. Se necessário pedir perdão e começar novamente, peça, faça isso. É um exercício diário, tá bom? A mim e a você. Meus queridos, eu agradeço a sua participação aqui. Compartilhe esse vídeo no seu Facebook, compartilhe aí no WhatsApp com outras pessoas, para que mais pessoas possam aqui também crescer no conhecimento da palavra do nosso Deus, tá certo? No mais, meu querido e minha querida, tenha um ótimo dia, uma ótima semana, na graça e na paz do Senhor Jesus. Terminemos adorando o nosso Deus, aquele que é, que era e que sempre será eternamente. Juntos na pátria celestial, perto do Salvador, já sem demora muito convém ir caminhando a glória de além. Cristo vos chama, quer vosso bem, ó, vinde ao Salvador. Juntos na pátria celestial, perto do céu.